Olá pessoal, hoje nós vamos complementar mais um vídeo para o nosso canal ILPC e eu vou estar falando um pouco hoje sobre a questão da neurose e da psicose. Falar de psicose implica em fazer inevitavelmente uma referência à neurose. Então estamos falando até então de estruturas neuróticas, estruturas psicóticas. Nós temos um conceito na estrutura psicótica que ele só pode existir em referência à questão da estrutura neurótica, que é o conceito de foraclusão, de algo que ficou fora, algo que foi foracluído. O que foi foracluído? Então, nós vamos lá na neurose e vamos achar então que o que foi foracluído é a questão da metáfora paterna. Quando falamos em metáfora paterna, nós estamos falando então de um atravessamento que o garoto, ou a menina ou o menino vai fazer por volta dos 6, 7 anos em Freud. Para Lacan começa o primeiro tempo do Édipo lá pelos 8 meses, mas é um atravessamento que vai designar então um conjunto de comportamentos que esse sujeito vai agir ao longo da vida. Na estrutura psicótica, essa metáfora do nome do pai, então, ela vai se realizar começando pelo interdito do pai. O que o pai interdita? O pai interdita a mãe e o bebê como unidade. O pai interdita a mãe, passando-lhe a mensagem de que o seu produto não vai ser mais integrado a ela. E interdita o bebê, passando a mensagem de que essa mulher não é para ele, não é dele. Então, até então, teríamos a ideia de que a mãe é o falo do bebê e o bebê é o falo da mãe. Falo aqui, cabe esclarecer, é o véu que encobre a falta, o véu que mascara o furo. Todo sujeito tem, todo sujeito neurótico tem. Quando falamos de falo, inevitavelmente então falamos de uma questão de completude narcísica, de uma ilusão de completude narcísica que a mãe e o bebê nos primeiros meses de vida vivem. Até que a mãe começa a se afastar, vai para o trabalho, vai cuidar dos outros filhos, tem outras questões a lidar, e o bebê sente como se a mãe encontrasse prazer e satisfação em outro lugar que não ele. Aí se dá a entrada do nome do pai, ou seja, é um espaço no primeiro momento que necessariamente não é preenchido por um pai físico, biológico, mas um espaço que separa o bebê da sua mãe, que faz com que então o bebê perceba a mãe como outro. Esse primeiro momento de afastamento da mãe do bebê, ele vai se inscrever então no chamado registro do real. O sentimento é de privação de algo que lhe é essencial à vida. À medida que a mãe vai e volta, o bebê então aprende que essa mãe não está, mas vai voltar. Ele fica frustrado e é através da criação de imagens, através da imagética, então, que ele vai se inscrever no registro do imaginário a partir dessa segunda falta, que é a falta desse objeto que o frustra, que é a mãe. Lá para frente, nós vamos ter uma terceira falta, que faz parte da metáfora paterna. Essa terceira falta é a que dá a sensação de castração, ou angústia de castração. A terceira falta, então, escreve o sujeito no registro do simbólico. O que isso nos diz? A partir do interdito paterno, esse sujeito vai ser inserido, então, numa cultura. Ele vai ganhar uma filiação, ele vai ser inserido na linguagem. A primeira lei, que é a do interdito, inaugura no neurótico, então, a repressão. E também inaugura o superego. Como Freud dizia, o superego é herdeiro do Édipo. Então, essa passagem pelo Édipo, o interdito do pai vai inaugurar a estrutura neurótica e vai inaugurar também o superego. Quando se trata de psicose, então, algo impediu que o bebê alcançasse, a criança alcançasse essa metáfora paterna.
ela ficou de fora. Ficou de fora porque a unidade mãe e bebê não conseguiu se desfazer a contento. Não conseguiu fazer com que essa separação bebê e mãe fosse feita de uma forma saudável. Entendemos então que o bebê é o objeto de gozo da mãe na psicose, objeto de gozo do grande outro devorante, que é uma das posições, inclusive, que o paciente psicótico, durante uma crise, se coloca em transferência. Então, nós estamos falando aqui de estrutura. Estrutura é um conjunto de comportamentos, então, que define a passagem do sujeito na sua existência. Aí a gente pode falar da estrutura psicótica, que é a foraclusão da metáfora paterna. Podemos falar da estrutura neurótica como a aceitação do interdito, a passagem pela metáfora paterna e a inserção do sujeito na cultura, na linguagem, na lei. Podemos também falar da estrutura perversa, que é uma meia aceitação, uma denegação do interdito. A lei serve, mas não é toda para mim. Posso burlá-la, posso transgredi-la. Mas aqui o que eu estou me propondo a falar um pouco é dessa questão neurose, psicose. Então voltemos a esse tema. O saber neurótico, ele se organiza todo em torno da metáfora paterna. O rumo dado a esse saber é todo a serviço dessa metáfora. Então hoje, quando conseguimos observar um sinal de trânsito que nos diz que alguma coisa é proibida, quando conseguimos ter um limite de comportamento em determinados locais, isso nos remete à primeira lei, ao primeiro significante, o S1, que é o não do pai, e que de alguma forma nós vamos ampliando através de uma cadeia de significantes para que hoje possamos viver em civilização, viver dentro de uma lei, de uma possível lei, e viver dentro de uma cultura na qual somos filiados, certo? O saber psicótico é um saber diferente, é um saber com uma certa errância, é um saber sem rumo, um saber que não tem uma aplicabilidade e não pode ser organizado em torno de uma amarração, porque não tem esse objeto, esse elemento que promove essa amarração, que seria a metáfora paterna. Portanto, quando falamos então do saber psicótico, falamos de uma errância sem significação e que não está vinculada à metáfora paterna. Lembrando sempre que, quando falamos em metáfora paterna, falamos de um polo que organiza todo o saber, toda a posição de um indivíduo na vida, que dá rumo, dá norte ao indivíduo. Não necessariamente estamos falando da necessidade de um pai físico, da presença de um pai físico, mas de um elemento organizador, que o psicótico não tem, porque esse elemento organizador foi foracluído, foi deixado de fora. A metáfora paterna, então, nós vamos ver que ela é uma operação pela qual o neurótico institui o campo dos significantes do seu saber, uma referência privilegiada que distribui nesse campo as significações e, ao mesmo tempo, lhe promete uma significação. A significação prometida ao neurótico é a sua filiação. O conflito neurótico se dá entre ego e id. Ego opondo uma resistência para que o recalcado não retorne aquilo que está no id. O conflito psicótico se dá entre o ego e o meio externo. O que é meu, o que está fora, está dentro. O que é meu, o que é de fora. Não há um reconhecimento, não há uma organização desses limites do eu e do que está fora. Por quê? Porque ainda que ele tenha passado por uma formação do eu, esse eu é debilitado, fragilizado, porque o tempo inteiro esse eu se formou de uma forma fragmentada por essa não separação dessa mãe, por estar esse indivíduo assujeitado o tempo inteiro a essa unidade mãe e filho. Então essa formação do eu ela é muito precária, esse eu é débil demais para sustentar de alguma forma uma repressão, uma resistência, até porque se não existe nada reprimido, não tem o que fazer resistência.
Então esse conflito é muito mais um conflito de reconhecimento do que faz parte do eu e do que não faz parte do eu. Podemos falar então que nem toda estrutura vai gerar ao longo da vida sintomas ou uma crise aguda. A estrutura neurótica nem sempre vai fazer com que surja lá na frente sintomas neuróticos, fobias, pânico, depressão, ansiedade extremada. Assim como indivíduos psicóticos podem passar por toda uma vida sem ter uma crise aguda, que seria, no caso, um surto psicótico. Mas alguns indivíduos vão passar por essa crise aguda, por esse surto psicótico. O surto vai surgir justamente quando esse saber do psicótico, que se sustenta através de uma convicção e uma certeza, que não se organiza em torno de um elemento organizador que o insere dentro de uma filiação, né? Esse elemento fora acuído. Esse saber, muitas vezes, é colocado, confrontado com uma imposição externa que precisa criar ali algum sentido. O psicótico, o sujeito da estrutura psicótica, muitas vezes, diante dessa confrontação, dessa injunção, dessa obrigação imposta, dessa demanda imposta, não tem como atender a essa demanda. Não tendo como atender a essa demanda, ele precisa recorrer a alguma coisa que lhe sustente ou dê sentido para que ele possa lidar com isso. A injunção, então, é a chamada a essa demanda externa que ele não tem como responder, ou seja, ele não encontra uma sustentação no seu saber que possa responder a essa demanda. Então ele começa a manifestar aí uma série de sintomas que vai desde o alheamento, a criação de neologismos, um discurso e um comportamento desorganizado, né? Ele começa a criar nesse momento uma série de comportamentos que nós vamos dizer então que é uma fase de transição para um delírio. Essa fase a gente chama de crepúsculo. E entra então a criação de uma metáfora. Essa metáfora vai ser análoga à paterna. Só que, como a análoga paterna, a metáfora paterna foi foracuída, o que vai ser criado então é uma tentativa de organização com uma metáfora paterna que não existe no simbólico, não pode ser representada porque não foi vivida. Se não pode ser representada, ela está no registro do real. Então seria uma tentativa de uma metáfora paterna vinda do real, que não pode ser simbolizada, para tentar organizar essa demanda que vem do externo. Isso a gente vai dizer então que é uma metáfora delirante. A metáfora delirante comporta alucinação, pelo menos uma, né, geralmente auditiva, que é também, né, uma voz que tem uma posição no real. O que é o real, então? É aquilo que não pode ser representado, não foi vivido. Por exemplo, a morte é o campo do real. Deus é o campo do real. Ninguém morreu e voltou para dizer como é. Ninguém viu Deus e o cumprimentou e obteve dele, né, diretamente alguma coisa. Então é algo que não pode ser representado. Para o psicótico, a metáfora paterna, esse elemento organizador, não pode ser representado porque não fez parte, ficou de fora. Portanto, é preciso criar então uma metáfora que substitua essa metáfora paterna no real, para que ele consiga então, de uma certa forma, lidar com essa demanda que lhe é imposta, que é a injunção. Nós podemos dizer que um diagnóstico da estrutura psicótica, né, só pode ser feito a partir da observação do analista, que posição ele ocupa na fala, no discurso do paciente. É através da transferência e na transferência que eu posso perceber então que estrutura nós estamos lidando, o analista está lidando, ou eu posso estar lidando na clínica. E geralmente quando um paciente psicótico procura ajuda ou procura análise, ele não pede um suposto saber sobre ele. Ele não vê o analista como aquele que tem um saber sobre ele que ele não tem, né? Que também se organiza, esse sujeito do suposto saber também é um elemento que está aí vinculado a essa metáfora paterna. O que acontece? O psicótico procura um saber errante.
um saber sem rumo. Ele não procura um agente, um sujeito que tem um saber, e nem muito menos um suposto saber sobre ele. Ele procura diretamente o saber. O agente não importa, o psicanalista no primeiro momento não importa, mas é importante também estar colocando que quando isso acontece, de alguma forma, né, pode estar vindo uma crise. A busca de um analista por um paciente psicótico pode ser já uma procura de um lugar onde ele possa atravessar essa metáfora delirante com segurança. E, não raramente, né, a forma como vamos agir ou as intervenções que podemos fazer, se interpretadas no simbólico, podem gerar essa injunção que vai levar, inevitavelmente, ao delírio, à metáfora delirante. Por outro lado, né, enquanto a psiquiatria vai tentar amordaçar, vai tentar fazer com que o delírio, né, não se manifeste, o delírio é uma tentativa de organizar, de dar um sentido a todo aquele saber que está solto, que não faz sentido. O delírio é uma tentativa de organizar uma resposta a uma demanda que lhe é feita. Então o delírio não pode ser amordaçado. O delírio tem que ser escutado. Tem que ser escutado e ao longo do tempo, com as intervenções que vão sendo feitas na clínica da psicose, esse delírio pode estar presente, mas com funcionalidade do paciente. Esse delírio pode estar presente, mas o paciente tendo uma vida normal. A necessidade desse delírio é como se fosse, né, o elemento que vai organizar a partir dele, né, todo esse saber e dar um sentido para aquilo que é demandado do paciente. Portanto, não se exclui, não se faz a remissão do sintoma de um delírio. Se trabalha com delírio. Na psicose, o delírio é uma tentativa de auto-organização, é uma tentativa de cura. Então, a metáfora delirante é análoga à metáfora paterna. Nós vamos dizer que ela não está representada nem simbolizada, mas é um pedido de organização, de resposta a uma demanda que só pode ganhar sentido através da criação de um eixo regulador, que é um eixo, um elemento vindo do real, um elemento que não pode ser representado porque não entrou nessa história, não entrou nessa constituição. É um elemento que ficou fora, portanto fora incluído. É uma tentativa de reorganizar-se através de uma função, de um polo paterno que está no real. Então, dessa forma, a gente vai entender, né, o que é um delírio, o que é uma crise psicótica e o que é uma estrutura psicótica. A estrutura necessariamente não significa a presença de sintomas psicóticos, mas um conjunto de comportamento que, de uma forma ou de outra, esse indivíduo vai ter ao longo da vida. Esse conjunto de comportamento é uma busca de um saber, ou de saberes diversos, né, que estão desamarrados, que não têm conexão entre si, que não formam uma cadeia, que a maioria não pode ser simbolizada em função desse não atravessamento do Édipo. Esse saber, né, é sustentado pela certeza, porque para um psicótico não há acaso, não há coincidência. Tudo é certeza absoluta, é convicção. Só pode ser sustentado esse saber pela certeza que lhe é dado, que o paciente ou o sujeito dá a esse saber. Só que chega uma hora que essa certeza já não sustenta o saber. Estamos diante de uma injunção que vai gerar, então, o chamado surto psicótico, a entrada na metáfora delirante. Mais importante também colocar que um psicótico, né, uma vez que teve a crise aguda, o surto psicótico, ele vai voltar à sua estrutura, mas não será mais a mesma coisa. Vai haver sempre uma necessidade de um delírio organizador, né? Ele vai se tornar funcional, pode trabalhar, casar, mas sempre nós vamos sutilmente perceber essa necessidade desse delírio que organiza a vida do sujeito, que faz com que responda a demandas diante das injunções que lhe são impostas. Então, praticamente hoje, eu gostaria apenas de falar dessa questão. Espero que vocês tenham compreendido melhor a questão da estrutura
da psicose, da metáfora paterna e da metáfora delirante. Obrigado pela atenção de vocês.